Olá, alunos! Aqui quem fala é a Karine e eu vou estar abordando a primeira parte de sucessão ecológica. Então, o que é sucessão ecológica? Bom, a sucessão ecológica ela se deve ao processo de ocupação de determinado ambiente, onde estes processos ocorrem de forma gradual e progressiva. Então, as primeiras espécies que ocuparem determinado espaço, elas irão ocasionar modificações neste ambiente. Eles vão ocasionar modificações de tal forma que vai proporcionar melhores condições para que novas espécies apareçam neste ambiente. E essas novas espécies vão ocasionar outras modificações em que outras novas espécies apareçam, e assim sucessivamente. Então, estas alterações que ocorrem na composição da estrutura da comunidade neste ambiente, ele vai ser um processo gradual, é um processo demorado, e é isso que define a sucessão ecológica. Bom, aqui nós temos duas imagens, em que a primeira ela apresenta líquens, que são organismos que vivem por associação entre algas e fungos. E já na segunda imagem, nós temos mais organismos diferentes. Aí a gente pode observar musgos, líquens, grupos diferentes de outras vegetações, como briófitas, pteritófitas e talvez também até angiospermas. Bom, a sucessão ecológica, ela pode ser classificada, ela pode ser dividida por dois tipos: a sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica primária, ela é caracterizada pela ocupação de determinado lugar pela primeira vez. Alguns exemplos que a gente pode citar que ocorrem este tipo de sucessão são em terrenos cobertos de lavas, ilhas vulcânicas, rochas expostas por recuo de geleiras e dunas de areia em formação. Sobre as espécies pioneiras, elas são aquelas que iniciam a ocupação destes locais, e tem essa característica de ser inóspita. E geralmente os organismos que são responsáveis pela primeira ocupação desses locais são os líquens e os musgos. E no decorrer do tempo em que essas espécies estão fixas nas rochas, por exemplo, elas irão juntamente com a ação do vento e do sol formar o solo. Elas vão ali deteriorar essa rocha e vai formar o solo. E nesse solo, ele vai ser rico, vai ter um acúmulo de matéria orgânica que vai propiciar melhores condições ambientais para que novas espécies apareçam nesse ambiente, como plantas herbáceas, arbustos e árvores. E então, em subsequência, o aparecimento de novas espécies ocorre até que essa comunidade chega a um estágio estável, no seu apogeu. Porém, gente, até chegar nesse estágio estável, isso demanda muito tempo, Como eu disse anteriormente, isso é um processo gradual, progressivo, é muito demorado, Vai demorar muitos e muitos anos. Aqui nessa imagem, eu coloquei para a gente poder observar como ocorre a sucessão primária. Sendo que nesses primeiros estágios, aí no A, B, C, nos remete aí plantas, organismos como os líquens, musgos, que eles necessitam pouco de ar, precisam de pouca água e elas toleram muito sol e são dispersos pelo vento e elas vão conseguir sobreviver neste ambiente. Nesses outros estágios, que mais pra frente, o D, já vão ter aparecido novas espécies e sementes que foram germinadas
pode ter sido dispersas por aves e que nesta vegetação vai fazer com que atraia outros animais, vai atrair mais animais e que vai chegar ao estágio E, que vai ser o estágio estável de uma comunidade e que será uma comunidade mais complexa. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica secundária, ela ocorre em ambientes em que já apresentaram uma comunidade anteriormente. E este ambiente, ele já foi acometido no caso, por alguma destruição, como por exemplo, desmatamento, queimadas, pode ter sido atingida por furacões. Então, essa destruição ela pode ter ocasionado por ação humana ou de forma natural. Nos locais em que esse tipo de sucessão ocorre, a gente pode encontrar vestígios de alguns organismos e pelo fato de já ter havido uma comunidade neste local, isso vai favorecer com que essa sucessão seja mais rápida do que a sucessão ecológica primária. Mas mesmo assim vai demorar muitos anos para até que ela seja uma área recuperada. Bom, vou passar aqui uma imagem que é até um pouco parecida com a sucessão ecológica primária, mas temos aí um detalhe nessa imagem aí B, na letra B, né, que foi uma área desmatada e que depois foi começando a esse ambiente a começar a se recuperar. Bom, eu queria trazer aqui uma curiosidade sobre uma ilha que chama Ilha de Krakatoa. E eu tô tô mostrando esse vídeo aí, gente, mostrando essa imagem, aliás, para vocês poderem pesquisar depois, só para poder ver essa curiosidade que é bem legal. E eu queria falar sobre essa ilha, que ela foi uma ilha em que em 1883, cerca de 75% dela foi destruída por causa de uma erupção vulcânica. E as populações de todos os seres vivos dessa ilha, elas foram dizimadas. E esse ocorrido, ela foi considerada a pior erupção vulcânica da história. E alguns anos depois, do solo que restou dessa ilha, já podia ser encontradas líquens, musgos e samambaias. E com o tempo, as primeiras plantas com flores e alguns insetos e aves foram colonizando a ilha. Qualquer coisa, depois eu posso deixar o link lá no fórum para vocês poderem verem o vídeo, senão vocês digitam aí o link. E a seguir a gente vai ver sobre os estágios da sucessão ecológica, como isso ocorre. Olá pessoal, sou Alexandre Oliveira e vamos para a segunda parte dessa aula. Agora que entendemos um pouco mais sobre as sucessões ecológicas, já sabemos tudo sobre sucessão primária e secundária, por sinal foram muito bem descritas pela Karine e chegou a vez de entender um pouco mais sobre o processo delas, como se dá a evolução dessas comunidades, aliás. Muito bem, pessoal. Para entender esse processo de evolução, vamos separar por estágios, ok? Então, temos aqui os estágios da sucessão ecológica, que podem ser definidos em 3, sendo eles, primeiramente, comunidade pioneira. Pessoal, a comunidade pioneira, também chamada de ecese, é um ambiente inóspito. São comunidades biológicas geralmente formadas por musgos, líquens. O que são os líquens, né? As associações mutualísticas entre fungos e algas. E essas matérias orgânicas, esses seres vivos, conseguem sobreviver em condições adversas e apresentam como característica o crescimento e amadurecimento muito rápido, certo? Então, por se tratar de uma comunidade pioneira, ainda assim, um habitat praticamente inóspito, sem vida, então você vai ter poucos seres. Praticamente é gerado por musgos e líquens.
As poucas plantas que vocês verão em comunidade pioneira são gramíneas, são plantas assim que passam por processo de dispersão. Então, assim, você não tem aves, você não vai ter presença de mamíferos. Os únicos seres vivos aqui, fora as plantas, são pequenos insetos, certo? Aracnídeos. Então, se trata de uma comunidade pioneira, são poucos seres vivos mesmo, não vai ter aquela abrangência de uma cadeia alimentar ou até mesmo de seres. Então, aqui lembre-se que estamos falando de um ambiente inóspito, praticamente sem vida. Nessas condições, não há grandes árvores, ou nem mesmo ponto de sombreamento nesses locais. Então, a maioria dos seres são bem adaptados ao calor, à seca mesmo, certo? As plantas que se têm são por ações anemocóricas, ou seja, a disseminação das sementes de uma planta é feita pela ação do vento. Você não vai ter aves, né, para fazer essa ação de germinação das plantas. O único jeito de você ter planta numa comunidade pioneira é pela ação do vento, certo? E essas características que se tornam as espécies como espécies pioneiras. Se trata de organismos com grande capacidade de colonização, para poder colonizar um lugar inóspito, um lugar que antes era praticamente sem vida, tem que ter um alto teor uma alta capacidade de colonização. Observamos que a comunidade pioneira ela é responsável por facilitar o desenvolvimento de outras espécies, uma vez que ela é responsável por aumentar a biomassa da região. Então, decorrente a isso, teremos o aumento, ou melhor, o surgimento de uma comunidade de transição, em que é observado um aumento na diversidade, porém o ecossistema ainda não atingiu assim o seu auge, certo? Não chega a ser uma floresta ou algo do tipo, sendo assim denominado de comunidade intermediária. A comunidade intermediária, ou também chamada de comunidade série, isso mesmo, pessoal, série, não é série, é série. Essa comunidade, ela é basicamente a presença de alguns arbustos, você vai ter pequenas árvores, pequenas plantas, e assim, a transição de uma comunidade pioneira para uma comunidade estável, certo? Nessa comunidade intermediária, que como teremos a presença de pequenas árvores, de pequenas plantas, automaticamente vamos ter o surgimento de novos seres. E aqui já teremos o surgimento de pequenas aves. Assim, essas aves, elas transitam nesses locais, nessas comunidades intermediárias e ajuda no crescimento dela para uma comunidade estável. Então, teremos aí a novas plantas graças a essas aves, teremos novos seres vivos, aí já teremos a presença de pequenos roedores, de pequenos mamíferos, então teremos uma cadeia alimentar um pouco mais complexa e que com o decorrer do tempo, com a capacidade do tempo e dos próprios animais naquele local, a presença de uma comunidade estável. A comunidade estável, também chamada de comunidade clímax, é aquela em que se observa o auge da diversidade, certo? É um ecossistema completo. Nessa comunidade, o que se percebe geralmente é uma maior biomassa e também uma teia alimentar mais complexa do que nas outras comunidades. Se temos uma teia alimentar, significa que temos uma população muito grande, tanto de seres vivos, de alimento. Então, assim, teremos diferentes espécies. Uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares mais complexas que se entrecruzam na natureza e extrapolam, né, essas possibilidades definidas pelo conceito de cadeia alimentar. Então, chegamos aqui no auge de uma comunidade. Sendo assim, pessoal, o que acontece ao longo dessa sucessão? É importante que a gente entenda que ao longo dessa sucessão, desde comunidade primária até uma comunidade clímax, uma comunidade estável, requer muito tempo e vão haver vários aumentos e diminuições de fatores importantes, correto? O que são esses fatores? Então vejamos que ao longo dessa sucessão teremos o aumento de biomassa, que seria esse aumento de biomassa, o aumento de matéria orgânica de origem tanto vegetal quanto animal.
E isso vai aumentar de acordo com o que passarmos de comunidade. Na comunidade primária temos pouca biomassa e na comunidade estável já temos aí o auge, né, de biomassa capaz em uma comunidade. A mesma coisa com a biodiversidade. Se a gente está em um ambiente inóspito, como na comunidade primária, teremos poucos seres vivos. Já numa comunidade estável, numa comunidade de clímax, teremos aí a maior abrangência de seres vivos possíveis. Então, assim, entendendo que temos uma maior biomassa, uma maior biodiversidade, também teremos um maior número de relações ecológicas, um maior número de relações dos seres e um maior número de relação de toda aquela comunidade. Com isso, temos a presença da homeostase. A homeostase ela acontece na comunidade clímax, porque o que seria a homeostase no contexto biológico? É o equilíbrio dinâmico de um ambiente. Então, vejamos que numa comunidade clímax ou numa comunidade estável, mesmo que haja um pouco de degradação por parte da fauna e da flora, ela ainda consegue se reestabelecer. Muitas vezes vemos isso na Amazônia, por exemplo. Por mais que ela seja muito atacada, tanto em fauna e flora, por várias e várias vezes ela consegue se reestabelecer. E isso se deve à homeostase, à grande quantidade de seres que se tem naquele local que deixa aquela comunidade em homeostase. Isso seria impossível em comunidades intermediárias e em comunidades primárias, devido à ausência de seres, devido à ausência de cadeia alimentar, certo? Então, se nessas comunidades se perca poucos seres vivos, perca pouca fauna ou flora, automaticamente essa comunidade é extinta, devido à ausência de vários seres. Então, a partir do momento que se sabe que uma comunidade estável ela está em homeostase, também sabemos que ela tem uma capacidade muito grande de produção primária bruta, que seria o nosso PPB. Então, uma comunidade clímax, ela tem uma alta produção primária bruta. Essa produção primária bruta, ela deriva da quantidade de fotossíntese que se faz no local. Então, um local com mais seres vivos, se tem uma maior taxa de fotossíntese. Um lugar com menos seres vivos, se tem uma menor quantidade de fotossíntese. Então, se cai uma questão sobre o PPB, sobre as comunidades, já sabemos que uma comunidade clímax ela tem uma taxa de PPB muito maior do que numa comunidade primária, certo? E isso decai também na produtividade primária líquida. Se temos uma maior produtividade primária bruta, ou seja, se fazemos mais fotossíntese em um local, significa que ele tem menos PPL, que seria os nutrientes, que seria a água, que seria todos os fatores que dão a essa condição. Então, se você tem mais seres vivos, você faz mais fotossíntese, logo você tem menos produção primária líquida. Sendo assim, chegamos ao nosso contexto principal de sucessão ecológica. Se em clímax a gente tem um maior número de PPB, de produção primária bruta, automaticamente em êxtase a gente tem um menor número de PPB, de produção primária bruta, correto? Então, para mim ter um maior número de PPB, eu tenho que usar meu PPL, que seria a minha produção primária líquida, certo? Meus nutrientes, água e etc. Então, se eu uso o PPL, eu tenho menos PPL. Então, em clímax, eu tenho maior número de PPB, menor número de PPL. Em série, isso seria meio que estável, certo? Em ecese, eu teria maior número de PPL, menor número de PPB. Menor número de PPB porque eu tenho pouca produção primária bruta, maior número de PPL porque eu uso pouco o PPL devido à minha quantidade de PPB, certo? Espero que esteja ficado claro todas essas questões, todas as comunidades, desde êxtase, série e clímax, que tenha ficado bem entendido essas condições de PPB e PPL. Então, terminamos por aqui essa aula. Espero que esteja ficado claro todo esse conteúdo de sucessão ecológica. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa aula, bons estudos e até mais.